Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Fundamentos de Biologia Molecular da IDEA. Meu nome é Ana Luísa e nós vamos falar sobre mutações. Então, nessa aula nós vamos ver o que são mutações, qual a classificação das mutações, quais são as suas causas e as consequências. O DNA, durante o processo de replicação, ou também durante a transcrição, ou até mesmo em repouso, pode sofrer danos, erros de cópia, quebras, danos às bases dos nucleotídeos. Se esses erros não forem corrigidos, levam a um dano permanente. Baixas taxas de mutação são importantes, são fundamentais para o processo evolutivo, porque introduz novos alelos e gera variabilidade genética, sofrendo ação dos fatores de seleção natural. Mas podem ocorrer também mutações prejudiciais ou deletérias. Essas são perigosas e precisam ser corrigidas. Mas a maioria das mutações são neutras, não causam nem efeitos benéficos, nem efeitos prejudiciais. As mutações podem ocorrer tanto nas células somáticas quanto nas células germinativas. Se elas ocorrem nas células somáticas, elas afetam apenas o indivíduo onde ela se originou. Mas, se ocorre nas células germinativas, elas podem ser transmitidas para as próximas gerações. Alguns danos que podem ocorrer ao DNA são erros de cópia, quebras, danos às bases dos nucleotídeos. Se esses danos não forem corrigidos, eles serão permanentes, eles se tornarão uma mutação. Antes de estudar os mecanismos de mutação, precisamos ver alguns conceitos. Mutante significa organismo ou gene diferente do normal. Eu não gosto muito dessa terminologia normal, então nós podemos usar selvagem ou original. A mutação, qualquer mudança herdável na sequência de uma molécula de DNA. Um agente mutagênico, ele pode ser um agente físico ou químico que leva à ocorrência de mutações. A mutagênese é o processo de produção de uma mutação. E uma mutação espontânea é aquela que ocorre sem que seja necessária a presença de um agente mutagênico. Já uma mutação induzida, ela vai ser causada por um agente mutagênico. E podem existir mutações gênicas, que são aquelas que envolvem apenas sequências do DNA, ou seja, os genes, ou elas podem ocorrer numa escala maior, envolvendo o cromossomo inteiro, são as mutações cromossômicas. As mutações podem ser classificadas de várias maneiras. Então, uma forma de classificar é de acordo com o número de bases alteradas na molécula do DNA. Então, uma mutação de ponto envolve um único par de bases. Já uma mutação múltipla envolve 2 ou mais pares de bases. Um exemplo de mutação envolvendo apenas um par de bases é a substituição de bases. Então, na sequência original, no local onde nós temos uma timina, na sequência mutada, foi trocado por uma citosina, que está realçado aqui no desenho, na figura de baixo. Pode ocorrer também uma inserção de base. Então, no caso, em relação à sequência original,
a sequência mutada contém uma citosina a mais. Então, uma base a mais foi inserida. Já na deleção de base, ocorre o contrário. Então, em relação à sequência original, que é a da figura de cima, nós temos a retirada, a deleção de uma timina. As mutações de ponto, elas podem ser divididas em algumas categorias. Então, elas podem ser mutações por substituição de base, que causam mudanças no DNA. E aí nós temos a transição e a transversão. Podem ocorrer também mutações de ponto por substituição de base, que causam mudanças na proteína. Então, elas podem ser silenciosas, neutras, de sentido trocado ou sem sentido. E podem ocorrer também mudanças de matriz de leitura, ou framesheet, que pode ser por adição ou por deleção de bases. As alterações por substituição de base, que causam mudanças no DNA, podem ser de dois tipos: transição ou transversão. Na transição é quando eu tenho uma purina substituída por outra purina ou uma pirimidina substituída por outra pirimidina. E na transversão é quando eu tenho uma purina substituída por pirimidina ou vice-versa. As mutações de ponto que levam a alterações na sequência de aminoácidos ou na proteína podem ser classificadas em mutações silenciosas, quando não há mudança na sequência de aminoácidos da proteína ou na habilidade da proteína funcionar corretamente. Isso acontece devido à característica de redundância do código genético. Então, vários códons podem codificar o mesmo aminoácido. Então, se houver uma alteração em um códon que leve ele a codificar o mesmo aminoácido, então não vai haver nenhuma alteração. Podem ocorrer também mutações neutras, quando o códon alterado codifica um aminoácido diferente, mas ele tem uma funcionalidade similar. Então, essa alteração não tem uma consequência funcional. Podem ser alterações de sentido trocado, ou missense, pode levar à produção de um polipeptídeo trocado, ou mutações sem sentido, ou nonsense, que pode levar à produção de um polipeptídeo não funcional, porque pode gerar um códon de parada. A mutação de sentido trocado, ou missense. Se nós olharmos os códons do RNA mensageiro, eles são lidos de 3 em 3. Então, na sequência original, nós temos CAT, que leva à codificação de um aminoácido histidina. O próximo códon, CAT, é adicionado a outra histidina. O próximo, CAT, outra histidina. O próximo, CAT, adicionado a outra histidina. O que acontece nessa sequência de baixo, sequência mutada? Houve uma substituição de base. Então, onde eu teria uma adenina, foi colocada uma citosina. Então, aquele meu códon que era CAT, ele virou CCT. E ele não codifica mais uma histidina. Esse CCT codifica o aminoácido prolina. Então, em vez de ser adicionado o aminoácido histidina, vai ser adicionado o aminoácido prolina, devido a essa substituição de bases. E isso pode fazer com que altere a funcionalidade dessa proteína. Já na mutação nonsense, ou sem sentido,
o que acontece é que essa substituição de bases, ela leva à introdução de um códon de parada. Então, essa proteína, ela vai ser parada a síntese dessa proteína antes do que deveria acontecer. Então, essa proteína vai perder a sua funcionalidade. E as mutações de sentido trocado, ou missense, elas podem ser, por sua vez, divididas em duas categorias. As conservativas, que é quando a troca de aminoácidos ela é feita trocando aminoácidos de um tipo por aminoácidos do mesmo tipo. Então, se eu tinha um aminoácido positivo, ele vai ser trocado por outro aminoácido positivo. E as não conservativas é quando acontece a troca de aminoácidos de um tipo por aminoácidos de outro tipo. Então, se eu tinha um aminoácido positivo, de carga positiva, ele pode ser trocado por um aminoácido de carga negativa. Isso vai alterar a estrutura da proteína, consequentemente, a sua função. Então, como eu falei, pode ocorrer a mudança de um aminoácido polar para um apolar, ou de um aminoácido positivo para um negativo, ou um aminoácido que tem uma cadeia lateral pequena por um aminoácido que tem uma cadeia lateral longa. E alterando-se então a sequência de peptídeos na proteína, isso faz com que seja alterada a sua estrutura terciária. E isso afeta também a sua função, porque as propriedades físicas e químicas de uma proteína, elas são determinadas pela sequência de aminoácidos. Se nós alteramos a sequência de aminoácidos, alteramos também a função da proteína. Então, resumindo, as mutações de ponto, elas podem ser silenciosas, quando não há uma alteração funcional, ou nonsense, né, quando gera um códon de parada e essa proteína ela deixa de funcionar corretamente, ou missense, de sentido trocado, que muda o códon, né, muda o aminoácido que vai ser produzido, sendo que elas podem ser conservativas, quando trocam aminoácidos de um tipo por aminoácidos do mesmo tipo, ou não conservativas, quando trocam aminoácidos de um tipo por aminoácidos de outro tipo. E existem as mutações frame-shift, ou seja, elas levam a mudanças na matriz de leitura. Então, quando nós temos a adição ou deleção de um ou mais pares de base, isso resulta em uma mudança na matriz de leitura da molécula do RNA mensageiro, levando à produção de uma proteína não funcional. Então, essa figura exemplifica, né, esse tipo de mutação. Se nós olharmos para a sequência original do RNA mensageiro e formos seguindo os códons, nós temos A, o G, que corresponde ao aminoácido metionina. Em seguida, a G, que corresponde à lisina. U, fenilalanina. GGC, glicina. A, isoleucina, e assim por diante. O que acontece nessa molécula de RNA mensageiro aqui de baixo, aqui nessa figura? Então, ela vai seguindo. A UG, metionina, continua igual a de cima. A AG, lisina, continua também igual. E aí é adicionado. E aí é retirado, perdão, é deletado é deletado uma uracila. Como essa uracila foi deletada, esse códon ele deixa de ser UU para virar UUG. Então, em vez de codificar
para o aminoácido fenilalanina, esse códon vai codificar para o aminoácido leucina. E, seguindo o próximo códon, que seria GGC, ele vai virar GCA, codificando a alanina. Vai mudar também o próximo códon, né? Ele seria AUA e ele virou UAG, que é um códon de parada. Então, além dessa proteína aqui de baixo, ela ter os aminoácidos todos errados, né? A leitura foi feita toda diferente, ainda introduziu um códon de parada, né? Fazendo com que essa proteína ela fosse mais curta do que o que ela seria, né? Na situação selvagem. Também podem existir, as mutações também podem ser classificadas em condicionais, quando nós temos, por exemplo, uma mutação sensível à temperatura, né, quando a proteína é ativa em uma determinada temperatura e inativa em temperaturas mais altas. Ou uma mutação de término de cadeia, que gera um códon finalizador, parando a síntese de proteínas. Então, durante a vida, nós estamos expostos a diversos compostos que podem levar a danos no DNA. Então, o próprio estresse da replicação, o metabolismo da célula, radicais livres, né, que são fatores exógenos, né, que já existem dentro do organismo. Ou fatores endógenos, radiação UV ou radiação ionizante, infecções virais, químicos, né, quimioterapia, por exemplo. Então, tudo isso, né, são fatores que levam a danos no DNA. E tudo isso, né, podem ocorrer mutações espontâneas, né, por substituição de base ou adições, deleções ou quebras, que são as que ocorrem de forma espontânea, ou seja, não é necessário que haja um agente mutagênico. Então, nós vamos falar sobre algumas alterações espontâneas. Uma delas é a desporinação, que são quebras que ocorrem nas ligações N-glicosílicas dos nucleotídeos. O que é isso? São aquelas ligações que unem a base nitrogenada do DNA ao açúcar, a desoxirribose. Então, quando essas ligações são quebradas, nós temos a perda das bases púricas ou pirimidínicas. E isso gera um sítio sem base nitrogenada. E como fica um sítio sem nada, né, sem nenhuma base, qualquer nucleotídeo pode ser incorporado ali durante a replicação. Então, nesse slide, há uma ilustração dessa desporinação. Então, nós temos aqui a guanina, e o que ocorreu foi a quebra da ligação que une essa guanina, né, que é a base nitrogenada, à desoxirribose. Então, gerou uma desoxirribose sem base nitrogenada. Então, elas ficaram desligadas. Outro tipo de mutação que pode ocorrer é a desaminação hidrolítica das bases, que é a perda de um grupo amino que as bases podem sofrer em reações de hidrólise. Isso modifica a propriedade de emparelhamento dessa base, porque ela muda a sua conformação. Então, ela muda a forma como ela faz pontes de hidrogênio com as bases complementares na outra fita do DNA. Então, nessa
figura acima, nós tínhamos uma molécula de DNA contendo as sequências ATC, CGT, TTG. E na sequência abaixo, com as bases complementares, TAG, GCA e AAC. E o que ocorreu na molécula que foi mutada, em que ocorreu uma desaminação? A citosina se transformou em uma uracila. E essa uracila, então, ela não faz pares de base com a guanina. Então, na próxima replicação, essa uracila, ela vai fazer pares de bases com a adenina. Então, eu tenho uma substituição de um par que era CG por um par AT. Podem ocorrer também dímeros de pirimidina, que pela ação da luz ultravioleta ocorre a formação de ligações covalentes entre resíduos de pirimidina vizinhos. E o mais comum de ocorrer são os dímeros de timina. Então, esses dímeros de timina, quando eles estão presentes na cadeia molde do DNA, eles bloqueiam a sua replicação. E as mutações induzidas são aquelas que ocorrem na presença de um agente mutagênico. E esses agentes, eles são dos mais diversos, nós estamos expostos a eles o tempo todo, como a radiação ultravioleta, raios-x, radiação ionizante, produtos químicos diversos, fumaça do cigarro, alimentos processados, e essa lista é muito extensa. Alguns exemplos de mutagênicos químicos, análogos de base, como a 5-BU. Qual é a sua ação? Incorporação de bases erradas no DNA. O ácido nitroso, então, ele participa na desaminação oxidativa. Hidroxilamina, então, reage com citosina, convertendo em uma base modificada que pareia com a adenina. Agentes alquilantes, que causam mudanças nas bases. Agentes intercalantes, como a acridina laranja, brometo de otídio e etc. Eles inserem-se entre dois pares de base em uma molécula de DNA, causando inserções ou deleções, né? Vão modificando a estrutura do DNA. Os análogos de base são compostos que têm estrutura molecular semelhante das bases nitrogenadas, geralmente encontradas no DNA. Existe a 5-BU, por exemplo, que possui uma conformação muito parecida com a timina. Então, se incorpora no DNA, substitui a timina, fazendo pares de base com a adenina. Durante a replicação, pode sofrer uma transformação nessa estrutura e se comportar como uma citosina. Então, em vez de ser incorporado um par AT, será incorporado... Então, em vez de ser incorporado um par CG, será incorporado um par AT. Nessa figura, nós temos a ilustração desse funcionamento dos análogos de base. Então, na sua forma ceto, o 5-BU se parece com a timina e pareia com a adenina. Na forma enol, se parece com a citosina, fazendo pares de base com a guanina. Se nós formos para essa figura aqui ao lado, nós temos uma molécula de DNA em que havia um par AT. Na replicação, essa timina ela foi substituída, foi incorporado o 5-BU no lugar da timina. Na replicação seguinte, esse 5-BU se transformou, né? Ele assumiu a forma
da citosina, fazendo então pares de base com a guanina. Na próxima replicação, então, nós temos a substituição desse par AT, do tipo selvagem, para um par CG, o mutado. O ácido nitroso, ele causa uma desaminação, né, na adenina, fazendo com que ela passe a fazer pares de base com a citosina. E as substâncias intercalantes, como o corante acridina laranja ou o brometo de etídio também. Eles se posicionam entre bases vizinhas de uma cadeia do DNA, aumentando a distância entre elas e distorcendo a hélice do DNA. Como isso acontece, pode ser incorporado um nucleotídeo adicional ou ocorrer alguma deleção. Então, essa figura mostra a ação das substâncias intercalantes, a acridina laranja, proflavina ou brometo de etídio. São substâncias que se incorporam entre os pares de base nitrogenados no DNA e distorcem a fita. E a consequência disso são deleções ou adições. Um outro fator mutagênico é a radiação ultravioleta. Induz dimerização de bases, então pode causar aqueles dímeros de timina que nós falamos mais cedo. O efeito da radiação é proporcional à dose a qual o organismo foi submetido e pode causar inserções ou deleções no DNA. Os genes mutadores são genes que, quando estão mutados, levam a um aumento da frequência de mutações em outros genes, em outros locais do genoma. E os transposons, ou elementos de transposição, são segmentos móveis do DNA encontrados em bactérias que, quando se duplicam, se destacam do seu sítio original e se instalam em outras partes do DNA, sendo que eles podem se instalar Essa foi então a nossa aula de mutações. Na próxima aula, nós vamos ver os mecanismos de reparo do DNA. Então, como consertar tudo que pode dar de errado.